Queria primeiro, também em segundo lugar, né, primeiro foi a comissão, mas em segundo lugar, reforçar a posição da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara Federal, que vai rejeitar o Bolsa Esposa, né, o Bolsa Viagem, Bolsa Turismo para as esposas dos deputados. São mais de R$90 mil para que eles possam receber as esposas em visita na Câmara Federal. Então, queria registrar aqui, dizer que essa é uma posição do Partido dos Trabalhadores que eu concordo e que eu defendo. Não defendo todas, não concordo com todas, mas essa é a que eu defendo. Na pauta da reforma política, eu defendo a proposta da CNBB e da OAB e dos movimentos que estão discutindo pelo Brasil inteiro, junto com o movimento de combate à corrupção eleitoral, uma pauta de reforma política que inicialmente liberte o sistema político eleitoral brasileiro do financiamento privado de campanha. Então essa é minha defesa também, e tenho feito parte de um movimento no estado do Rio de Janeiro que está articulando atividades, liderando debates, seminários sobre essa pauta, e eu acho de fato que é uma das grandes pautas que o Brasil precisa tratar. Eu só não sei qual é a ordem de prioridade, se primeiro é regular a mídia ou fazer a reforma política, porque eu acho que a reforma política democrática e ampla que a população precisa, espera e que a gente gostaria para que o país seja de fato algo republicano, justo, democrático, as empresas de comunicação não vão permitir, porque os motivos todos nós já entendemos e sabemos. Mas no último ponto, eu queria lembrar aqui, né, registrar nessa explicação pessoal, o esforço e a atuação, né, do vereador Boca, o vereador Amaro, junto comigo e com os trabalhadores rurais, na luta pela defesa e agilidade da chamada pública para merenda escolar, em que 30% legalmente precisa ser destinado à compra daqueles produtos advindos da agricultura familiar. E nós também, um outro avanço, que foi uma luta aí dessa comissão junto aos trabalhadores rurais, a contratação, a prorrogação do contrato dos operadores de máquinas, dos trabalhadores rurais que auxiliam a agricultura familiar. E, nesse sentido, queria juntar essa demanda da agricultura familiar a pesca e o turismo, para que nós passássemos a entender essa crise como uma alternativa para discutir um desenvolvimento sólido, permanente, e que não deixe a cidade de Macaé refém à briga de Obama com a OPEP, a crise do petróleo internacional, mas que Macaé sobreviva com o que ele tem de riqueza, com o que ele tem de possibilidade, com o que ele tem de fato de alternativa. E esse desenvolvimento só será possível quando o poder público, quando nós, quando o executivo, quando quem planeja a cidade a partir do poder público, a partir do orçamento público, deixe de defender como se fosse o desenvolvimento de uma nota só, que só o que existe para progredir a cidade é o petróleo. E a gente está numa situação histórica, econômica, social e política muito importante, de colocar em xeque ou em lados opostos, para que a gente encontre o caminho conciliador, a princesinha do Atlântico e a capital do petróleo. Porque até então, desde que disseram que aqui era a capital do petróleo, a princesinha do Atlântico virou quase a Rapunzel, no topo da torre, eu gosto de dizer que é no topo do Pico do Sana, e ninguém, do Frade do Sana, e ninguém lembra de que a princesinha do Atlântico pode nos dar condições alternativas e efetivamente dar conta de superar essa crise com algo positivo, sólido e organizado. E vou concluir, dizer que a gente, enquanto Câmara de Vereadores, tem um grande papel de fazer essa discussão de forma consciente, construindo seminários, propondo debates, convidando pessoas para discutirem com a gente, porque se nós não atuarmos positivamente para superar essa crise com política pública, com organização, com planejamento
em que nós tiremos, enquanto legislativo, orientações ao governo para que a agricultura familiar não seja, a agricultura na cidade, a agropecuária não seja o menor orçamento, para que a pesca não seja subjugada à indústria do petróleo, que é predadora e que não quer ver a pesca por perto, e que o turismo não seja deixado abandonado como sempre. Nós continuaremos punindo aqueles que mais precisam. Os que precisam de hospital, os que precisam de escola, os que precisam de sala de aula, como o prefeito disse na semana passada, mas também os servidores públicos que serão, de fato, punidos nessa história toda. E nós não defendemos isso. Então vou encerrar fazendo essa lembrança e que a gente faça o esforço de sair do discurso único, monossilábico, de uma nota só, de que nós precisamos fazer a cidade voltar exclusivamente para o petróleo e esquecer o resto que está já há algum tempo esquecido. E uma tarefa para o Poder Legislativo, que nós entendamos que os trabalhos importantíssimos do Legislativo não podem, numa cidade em que, volto a dizer, a agricultura tem menos de 9 milhões de reais de orçamento, a pesca, então, nem se fala, a cultura, algo irrisório, e a Câmara de Vereadores com um orçamento de mais de 65 milhões de reais. É algo incompatível com a crise, com o futuro, com o desenvolvimento sustentável, saudável, e nós teremos esse esforço, presidente. E aí vão contar comigo nessa tarefa de discutir, de construir as tarefas e de fazer Macaé superar essa crise com propostas de futuro e com saídas efetivas. Muito obrigado.